Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 47. Meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multi. Aqui comigo eu tenho o Cássio Bruno e o Luiz Paulo Aranha, que são gestores. Como de costume, a gente vai abordar cenário internacional, falar um pouquinho o que rolou e o que a gente está vendo para frente. Depois a gente migra para cenário local e a gente fecha falando da performance da posição dos fundos da Multi. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. São 3 horas e 4 minutos da tarde. Bom, Cássio, vamos começar falando de cenário internacional, que eu acho que é o grande desafio, assim, né? A gente vê aí várias questões, né? Assim, China, Estados Unidos, que desacelera, mas desacelera de uma forma saudável, mercado de ações que não para de subir, e o ciclo vai avançando, a recessão não vem. Como é que você pode resumir o cenário externo e como é que a Multi está vendo o contexto? Bom, vamos lá. Efetivamente tem muita coisa acontecendo, mas acho que o que governou todo o mercado nos últimos meses é o cenário de desinflação global, né? Então, as commodities todas caíram ao longo do ano passado, muito ligado a uma economia chinesa mais débil, mais fraca. Então o petróleo caiu, o minério caiu, as commodities agrícolas caíram, de sorte que todo aquele efeito inicial da guerra nas soft commodities, né, nas commodities agrícolas, e uma reabertura possível a reabertura da China, em que se esperava muito mais demanda por commodities, isso se dissipou ao longo do tempo. E aí o que acontece? A inflação caiu sem necessariamente você ter visto uma economia americana muito mais fraca. Então a fraqueza da economia chinesa permitiu que a gente visse uma desinflação no mundo, e essa desinflação deixou o mercado muito mais otimista em relação ao cenário de inflação mais fraca, combatida, os juros fazendo o topo nos Estados Unidos e o mercado de equities podendo andar. Então, fazendo uma história dos últimos meses, foi isso que aconteceu. O mercado começa andando primeiro em coisas mais correlacionadas com AI, que foi ali o começo do grande rally, e aí depois aconteceu uma dispersão, né? Então o mercado inteiro passou a andar num segundo momento. Então, olhando o que aconteceu, foi isso. Quando a gente olha para frente, e aí no topo, acontecendo isso, o Fed ainda puxou mais uma vez a taxa de juros nos Estados Unidos, então mais 25 bases. Ainda existe uma discussão se parou ou não, se vai ser ele vai falhar em uma e vem na próxima, mas a questão é que ainda o ciclo americano continuou de alta. Olhando para frente, a gente vê algumas coisas importantes. Aí, a última coisa que aconteceu, que é muito mais recente, foi o downgrade dos Estados Unidos. Então, a Fitch deu um downgrade nos Estados Unidos para AA+, que fez algum preço, não muito, mas o mercado começa a questionar a dívida americana, o gasto americano. Então, olhando um pouquinho para frente, algumas coisas que aconteceram parece que estão mudando, né? Então, acho que a primeira coisa vem do petróleo. O petróleo que saiu aí de $120, bateu $65, hoje já está em $85. Aí eu estou usando o Brent como referência. Então, parte da ajuda deflacionária, que foi o petróleo, está indo embora. O resto da economia americana, que é serviço, mão de obra, não desacelerou. Então, se a gente for olhar para frente, enxergar um pouquinho mais de inflação, a gente tem a impressão que o mercado vai questionar esse soft landing de novo. Então, a gente pode estar no começo deste processo. Então, a gente está um pouquinho mais preocupado do que a gente estava. A gente não acha que necessariamente para agora, mas a gente começa a ver algum cenário em que esse soft landing pode ser questionado. O outro ponto importante para esse soft landing ser questionado
é a questão dos juros, né? Então, os juros teve muito pouco impacto na economia americana até agora. Parte porque é uma economia muito financiada em né, prefixado, e o tempo vai passando, começa a ter rolagem de dívida, essa rolagem vai sendo um custo mais caro, que deve ter algum impacto na economia. Então, assim, olhando com um prazo um pouquinho mais longo, a gente já começa a questionar. E se você colocar dentro da equação aonde estão os valuations, a gente não enxerga um valuation tão barato lá na Bolsa Americana. Nada é muito barato, mas o que a gente está tendo é um momento melhor de PIB e um juro que ficou alto, o juro real. Aí, se a gente olhar para frente, pode ser que a gente questione de novo esse cenário de soft landing. Cara, então, quando aqui começa a melhorar, lá vai atrapalhar. Mas só que a gente tem que lembrar, né, que o grande vento a favor aqui, que foi a inflação baixa, veio dessa desinflação do mundo. Então, parte aí da surpresa da inflação vem, né, de um vento bastante a favor aí da inflação, que revisou bem para baixo e permitiu o BC a cortar os juros aqui, né, e continuar o movimento. O movimento já foi um pouco mais tímido da Bolsa nesse mês de julho, mas ainda foi positivo. E a gente vê, né, ainda a mesma toada aqui na dinâmica local, né, ou seja, uma certa frustração aí com o resultado do segundo trimestre, junto com uma decepção ali no crescimento do segundo tri, mas a gente vê que o terceiro tri, os dados ali de alta frequência de julho começam a vir melhores do que o esperado. Então a gente está vendo que aqui tem uma simetria ligeiramente positiva para crescimento, né? E os juros já está meio que no preço, né? O BC surpreendeu ontem com meio, mercado bem dividido. Vou pegar um gancho e fazer uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Falando assim, a Bolsa tem espaço, mas dado que o pré já foi, a Bolsa já não precificou também A Bolsa precificou um pouco do pré, né? Mas você tem que lembrar que tem alavancagem operacional. À medida que as empresas ganham fôlego financeiro e a gente vê que o crescimento não está tão ruim assim, o emprego está forte, a gente vai ver nos próximos trimestres, muito provavelmente, talvez um ganho aí no varejo, um ganho de confiança das pessoas, um aumento no consumo. Então, a parte de consumo do PIB, ela tende a ser mais forte do que foi no passado e isso vai beneficiar a alavancagem operacional das empresas, né? E na parte de commodities, apesar do cenário ser muito conturbado lá fora, muita coisa já foi para o preço, né? Então, uma das coisas que a gente fez no fundo de ações foi aumentar ligeiramente a posição de commodities que era muito baixa. Então, tudo também vai para o preço mais rápido do que parece, né? Então, a gente vê que, olhando, né, diferentemente lá fora, que o Cássio mencionou, que ficou um pouco mais arriscado e os valuations não são baratos, aqui é o contrário. Aqui você tem ainda, né, um risco do fiscal ainda ser pior, do crescimento desapontar, mas os valuations dão suporte. Então, a gente está vendo, principalmente as cíclicas domésticas, né, ainda com um desconto histórico de valuation muito grande, mesmo depois de alguns papéis terem andado, né, 30%, 40%. E mesmo com o lucro deprimido, né? Exatamente, casos, né? E muito dessa desinflação global vai ajudar algumas empresas a ganhar margem daqui para frente, né? Que uma tese que a gente vem carregando que está indo muito bem em alguns cases, como a MRV, a BRF, que estão antecipando essa melhora de margem já para os próximos trimestres e no ano que vem. Legal. Bom, vamos passar para os fundos aqui. Eu vou começar com o long bias nesse Multicast. No mês, ele fechou aí a 4,65 contra um CDI de 1,07 e um Ibovespa de 3,27. No ano, 11,99, né, 12. Contra um CDI de 7,64 e um Ibovespa de 11,13. Em 12 meses, 7,10 contra um CDI de 13,64 e um Ibovespa de 18,86. Vamos falar do long bias, Cássio. A gente aborda aí tanto a parte direcional quanto o book de long and short. Como é que foi o mês, separando aí esses dois grandes blocos aí?
Bom, vamos lá. Direcional, a gente passou o mês inteiro bastante comprado. A gente estava na ordem de grandeza de 70% e 80% comprado. É uma posição que a gente ainda carrega. Lembrando que o neutro do fundo é 50%, então a gente ficou bem overweight no comprado. 70 e 80, acho que até vale dar esse destaque aí, dos highs aí de exposição net, eu diria, dos últimos 2 anos e meio. Né? Dos últimos 3 anos, provavelmente. Né? Então, entre as maiores exposições de muito tempo. Um pouco com esse viés de desinflação, um mundo melhor, a China não tão ruim, valuations baratos e juros caindo, né? Então, no final das contas, a gente olha para o Brasil e tem bastante confiança que o mercado brasileiro deveria andar. Óbvio que a gente vai tradear esse curto prazo de realizações e eventualmente a gente se colar no mercado americano eventualmente mais fraco, mas a gente ainda acha que o Brasil está no começo de um ciclo melhor. Então a gente vê isso quando a largo prazo a gente é mais otimista. E dessa parcela comprada, só para dividir aí com a turma, cerca de 35% é a carteira do FIA, que a gente vai falar daqui a pouco, e o restante aí, quase 40%, é o índice Bovespa. Isso, que é mais tático, ligeiro, né? E tático, né? Dinâmico. E o long short esse mês, então, tanto do fundo Active Hedge quanto do long bias, foi muito bom. O que aconteceu, foi um mês super bom para o fundo, e ele foi bastante diversificado, então não tem nenhum grande destaque. Praticamente todos os setores ganharam dinheiro, ninguém não foi explosivo em nada, mas tudo ganhou um pouco e ganhou um pouco com qualidade. Acho que acertando resultados das companhias, entendendo as assimetrias. Então tivemos destaque desde o setor de varejo com Carrefour, proteínas, no trade, a gente, além de ter acertado, a gente tradou bem. Setor internacional, de setor resultado de Google, de Snapchat. Então, uma série de coisas que foram positivas. Foi muito bom do ponto de vista de resultado. Então, a gente vê isso como uma característica do produto que funcionou bem. Já lembrando que hoje em dia o Equity Hedge, a parte long and short e long bias, roda com mais ou menos cerca de 120 pares, né? Então mostra bem aí a diversificação e a proposta dele, que é acertar mais que errar e não depender de fatores beta, né? Ou seja, direções e riscos sistêmicos. E esse mês teve uma posição de arbitragem que foi bem vencedora, que foi a Activision, que foi comprada pela Microsoft. Então foi bem diversificado mesmo, desde arbitragem até long short local, long short internacional, tudo isso acabou dando dinheiro. Joia. Bom, só fechando aqui o Equity Hedge, falar o resultado, né? 2,59 no mês contra um CDI de 1,07, 8,75 no ano contra um CDI de 7,64 e 12 meses 11,57 contra um CDI de 13,64. Vamos falar do FII agora, né? Mais um mês aí super bom para o fundo, né? 4,22 no mês contra 3,27 do Ibovespa. No ano, 18,01 contra 11,13 do Ibovespa. Em 12 meses, 5,49 contra 18,86 do Ibovespa. Como é que foi o mês, Aranha? Uma coisa que tem sido já uma característica nossa aqui da casa, mas esse ano está bem marcante, é o dinamismo, né? Das posições, um pouco a rotação entre papéis ou entre setores, né? Aumentos e reduções, eventualmente algum uso de caixa até para aproveitar de alguma volatilidade de curto prazo do mercado, né? Como é que você pode falar aí do mês e como é que ele foi posicionado e como é que a gente vira aí o mês em termos de posição também? Então, o mês teve, né, o que a gente aumentou um pouco a alocação de commodities, como falei no começo, a gente comprou PetroRio, comprou um pouco de 3R e comprou um pouco de Vale. E a questão é justamente essa, né? Os preços das ações, eles refletem um cenário já muito ruim,
A gente viu que os preços das commodities já estão muito deprimidos, ficaram ali um pouco, né, exagerados. Quando você olha para o longo prazo, não parece que são os preços de equilíbrio, então a gente, né, percebeu uma simetria mais positiva, né? E você vem de um prazo bem longo, que é essa questão do quanto que o juros já está no preço desses cíclicos domésticos. A gente aproveitou para colocar um pouco no bolso, né? E até acabou fazendo um pouco de caixa agora para justamente aproveitar da volatilidade do mercado. Como a gente está achando o mercado lá fora já um pouco mais com cara de topo, aqui muitos papéis andaram 50%, a gente está guardando um pouco de reserva para poder aumentar as posições que a gente gosta mais, né? E então a gente foi muito bem na MRV, né, que fez a oferta, também melhorou o balanço. O resultado, né, tende a melhorar bastante ao longo dos próximos tris. Foi bem, o Carrefour também foi bem. A gente está vendo alguns resultados, né, hoje a Renner, em que estão performando mal, mas quando você alarga o horizonte, vê para o ano que vem, a gente vê os ativos bem baratos, né? Então, eu acho que a gente está num momento em que o mercado vai deixar de olhar para esse ano e vai olhar o que vai acontecer no ano que vem. E aí tem muita coisa interessante para a gente, né, trocar a carteira, ver um papel que ficou mais para trás. Então, esse é o trabalho, né? E por isso que tá muito dinâmico, né? Até porque o mercado vem com uma volatilidade mais alta e a gente tenta se aproveitar disso. Legal. Bom, então a gente vai encerrando o Multicast. Agradecer a todos que tiveram a oportunidade de nos ver e ouvir. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, mais informações também no site. Muito obrigado e bons investimentos a todos.